Uma vez alguém chegou para mim e falou: bispo, nós estamos na Igreja Metodista Livre com um problema de identidade. E aí ele me sugeriu o seguinte: vamos resolver isso, vamos acabar com esse problema de identidade na Igreja Metodista Livre. E ele disse o seguinte: vamos escolher uma cor para pintar os templos da mesma cor. Isso será a nossa identidade, né? Eu achei muito lindo e ao mesmo tempo engraçado, né? Que a identidade estivesse na cor do templo, né? Ou em coisas como a arquitetura do templo, ou no próprio edifício em si. Quando Cristo pouca atenção deu, aliás, nenhuma atenção deu a coisas desta natureza. Certamente devemos nos preocupar com a nossa identidade, mas a nossa identidade, meus amados irmãos, não está nestas questões formais, né, que podem variar de cultura para cultura. A nossa identidade está no coração, no cerne de nossa mensagem. E existem 4 pontos elementares, básicos, que são distintivos na Igreja Metodista Livre. Eu gostaria de falar rapidamente sobre os 4, mas de fato vou deixar alguns para falar amanhã. Vou só passar por alto os 4 em si, e depois vamos falar um pouquinho sobre os 2 primeiros, e vamos deixar os 2 outros para amanhã. Amanhã tem mais, né? A gente se reúne de novo. Então, os 4 pontos são bem fáceis de memorizar. Eles estão colocados da seguinte forma, uma forma até prática da gente poder entender. Todos os 4 começam com a palavra todos, então isso facilita. Todos precisam ser salvos. Como nós pensamos, nós cremos, todos precisam ser salvos. O segundo ponto é: todos podem ser salvos. O terceiro é: todos podem saber que são salvos. E o 4º ponto: todos podem ser salvos plenamente, completamente. Então vamos repetir. O primeiro é: todos precisam ser salvos. O segundo: todos podem ser salvos. O terceiro: todos podem saber que são salvos. E por fim, o último: todos podem ser salvos completamente, plenamente salvos. Vamos falar sobre os 2 primeiros. O primeiro é: todos precisam ser salvos. Todos precisam ser salvos. Mas precisa, isso é distintivo da Igreja Metodista Livre. Isso parece tão básico, tão elementar. Isso deve ser algo que todas as igrejas de confissão cristã professam, né? Algo assim elementar, básico. Todos precisam ser salvos. A gente crê que todos precisam ser salvos, mas pensa que todo mundo pensa igual, e de fato não é bem assim. Tem gente que acredita que o ser humano não precisa ser salvo, não tem? Tem gente que todo o caminho leva a Deus. No final das contas, do ponto ômega da história, toda a humanidade estará em Cristo. São os universalistas. Tem cristãos, protestantes e católicos, cristãos, protestantes e católicos, que pensam que as pessoas não precisam de salvação, como nós entendemos, que de fato todos serão salvos no final das contas. Sabe Leonardo Boff? Ele pensa assim. E muitas pessoas, eu gosto de ouvir, tá? Eu não quero falar mal dele, mas é só uma pessoa que pensa assim, é só mais uma dentre tantas pessoas que falam assim e que pensam dessa forma. Ele é uma pessoa inteligentíssima, é gostoso ler os livros dele, é gostoso ouvi-lo falar, mas é o pensamento dele. Ele é universalista. Existem os universalistas e os pluralistas. Os universalistas, primeiro, pensam que todos vão ser salvos. Os pluralistas pensam que todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões, de fato, são bons. Se você praticar o bem naquela religião, você vai ser salvo. Eu acho que o Datena é um pluralista. Eu vejo o Datena falando, eu acho um barato. Ele tem esposa evangélica, né? A esposa do Datena é evangélica. Então ele tem uns lampejos evangélicos, né? Porque ele ouve muitos
Você provavelmente está tentando evangelizar. Ele tem assim, algo de Deus em si, né? Agora, hoje ele estava falando, ele estava falando sobre o candomblé. Porque ele se feito candomblé, respeito todas as religiões, porque ele não sei o que e tal. Mas eu não gosto de macumba. Macumba eu não gosto, esse negócio ainda. Eu chuto mesmo. Essa macumba de cruzilhada. É muito engraçado, mas o pensamento dele é: se você for um seguidor leal, fiel, do bem, lá no candomblé, você está no caminho do bem, você está no caminho de Deus. Você está entendendo? Todos os caminhos levam a Deus. Ele é pluralista. Então, eu não sei se ele é, estou dizendo pelo que eu julguei, né? Posso estar julgando mal, ele tem direito de se defender, mas me parece. E muita gente tem essas ideias, né? Basta que a gente pratique mais coisas boas do que coisas más. Se no final das contas, no dia do juízo final, a balança, né, a pessoa pensa assim: no dia do juízo final vai pesar na balança as coisas boas que nós fizemos e as coisas más que nós fizemos. Se as coisas boas pesarem mais que as coisas más, você está aprovado. Então, não precisa ser salvo, você mesmo se salva. O Espiritismo ensina que as pessoas não precisam de um salvador, não precisam ser salvas, elas podem ser salvas por si próprias. Você está percebendo então? Só rapidamente eu falei de algumas coisas, de algumas pessoas, até de algumas igrejas que pensam assim. Tá? Então, agora, onde está na Bíblia que todos precisam ser salvos? Paulo fala. O que Paulo fala? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é básico, elementar. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Que mais? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e se o salário do pecado é a morte, então as pessoas que pecam, como todos os seres humanos são pecadores, eles estão debaixo dessa maldição do pecado, que tem por consequência a morte. Precisam eles de salvação, mas não poderiam eles se salvar a si próprios. E aí mais versículos nos viram à mente agora. Porque, tá bom, eles precisam de salvação, precisam de redenção, mas eles não poderiam fazer isso por si mesmos. Precisa de um Cristo que morra na cruz pelos seus pecados. E aí, o que a gente responde? Não podemos nos salvar a nós mesmos. Você está concordando? Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. E por que a gente não pode se salvar a nós mesmos? Tem vários textos bíblicos, né? Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dádiva de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Tem vários textos. Aquele de Tito, capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Já invadiu o versículo 6 aí, esse comecinho é muito lindo. Pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Essa é a nossa salvação. Grande e tremenda, não por obras, mas por pura graça, dádiva do Senhor, por aquilo que Cristo fez por nós. Bom, poderíamos seguir falando muitas coisas a respeito de que todos precisam ser salvos, porque é um só caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque é um só Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Podemos seguir falando diversos textos bíblicos a esse respeito. Vamos para o segundo ponto. Todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. Mas será que tem crente, será que tem cristão que pensa diferente disso? Será que existe cristão que pensa que algumas pessoas não podem ser salvas? Ou que muitos não podem ser salvos? E a gente teria que responder que sim. Existe um monte de gente, existe um monte de crente que acredita que a salvação de Cristo, a expiação do Calvário, ela foi feita para um grupo determinado de pessoas, os eleitos, os escolhidos. Cristo não morreu absolutamente por todos,
O seu sacrifício não é para todo mundo, apenas para os eleitos. Só os eleitos poderão abraçar a fé. Assim pensa muita gente. A questão da predestinação. Nós acreditamos diferente. Nós acreditamos que todos podem ser salvos. Essa afirmação de que todos podem ser salvos é muito forte para nós. Isso diz que nós somos arminianos, ou que nós somos wesleyanos. Porque nós, os wesleyanos e os arminianos, é que afirmamos que todos podem ser salvos. Todos. Porque Cristo morreu por todos. Porque Deus amou ao mundo inteiro e deu seu Filho em favor do mundo inteiro. Porque essa é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens. Não quer que nenhum absolutamente se perca. A expiação universal de Cristo, essa propiciação em favor de todos os homens. Se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Por nós, os escolhidos, por nós, os da igreja. Mas isso é o apóstolo João, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, meus amados irmãos. Que coisa tremenda! Esse é um texto bíblico. A gente tem que louvar, bem dizer, exaltar Deus e o seu amor. Sabe por que Jesus Cristo ainda não voltou, diz o apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3? Se ele retarda a sua vinda, é por causa da sua longanimidade, porque não quer ele que ninguém pereça, antes que todos sejam salvos. O que não nos leva ao universalismo. Por quê? Porque, ao contrário, ainda que a vontade de Deus seja a salvação de todos, quem quiser vir após mim, ele volta assim para uma multidão e diz: uma multidão tem todo tipo de gente. A gente não pode imaginar uma multidão escolhida, ficaria difícil, mas uma multidão tem todo tipo de pessoas. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, poucos aqueles que responderão com fé e seguirão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus quer que todos sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Bom, meus amados irmãos, acho que é suficiente, né? Eu tenho um texto escrito, um monte de versículos e essas argumentações. Praticamente eu não falo quase nada, eu só deixo a Bíblia falar, tá? Eu fiz isso de propósito. Para quê? Para que as pessoas não fiquem achando assim: essa é a doutrina dos líderes da igreja metodista. Essa é a doutrina metodista. Gente, o que eu acho mais lindo na igreja metodista livre é que nós não temos doutrinas particulares. Esta é a doutrina bíblica. Isto é o que diz as escrituras sagradas. Portanto, é por isso que nós cremos assim e assado. Amém? Louvamos a Deus por isso. Esta é a introdução da mensagem. Amanhã nós vamos falar sobre todos podem saber que são salvos. Como Wesley gostava desse tema, como ele se dedicou a pregar a respeito do testemunho do Espírito dentro de nós. E o segundo ponto que Wesley pregou mais do que todos é a respeito da nossa santificação. Todos podem ser salvos por ele. Bem, vamos a Deus. Eu chamo o pastor Dionísio, eu chamo a secretária do conselho.